Bom, pessoal, hoje eu estou recebendo aqui a querida Tatiana Costa. Ela é professora do nosso da UNA e foi a melhor pessoa que nós encontramos para falar desse assunto, porque além de tudo ela é cineasta e tem essa propriedade para falar mesmo. Tati, bom dia, muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo. Bom dia, querida. Eu que agradeço de fazer parte aqui com vocês, que eu gosto demais, admiro o trabalho de vocês. É uma honra para nós. Tati, me diga uma coisa. Você, como uma mulher preta e ativista da causa, pode contar um pouquinho para a gente dessa sua experiência quanto ao debate gerado nas redes sociais? A gente viu aí nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, a chegada de uma personagem preta no filme da Pequena Sereia. Como que você avalia isso? Bom, eu acho que tem, pelo menos, tem vários aspectos disso, mas eu queria falar de dois, assim, que estão interligados. Um diz respeito à própria presença negra nos meios de comunicação, né? Que tem a ver, obviamente, com uma dinâmica da representação e da representatividade, e que tem se colocado, quer dizer, as pessoas têm se dado conta da necessidade dessa presença cada vez maior. Então, e as pessoas do ponto de vista subjetivo e os mercados, né? Porque um filme dessa dimensão, quase que global, né, com um grande investimento, para um público infantil, ter uma personagem negra, ter uma pessoa negra interpretando uma personagem que já é tão emblemática, é um avanço, né, em certa medida. É um avanço dentro dos limites desse próprio mercado que tem aí reforçado ao longo da história a exclusão. Né? Então, existe essa ambiguidade aí do ponto de vista dessa representação, mas é um avanço super importante, e a gente viu, apesar da reação negativa, né, a gente viu o quanto, por exemplo, aquele videozinho com as crianças dizendo, super emocionadas, assim, eu chorei quando fui ver, Lindo, as crianças eu super também. emocionadas dizendo, olha, ela é como eu, né, tem isso. Coexiste, né? Isso existe, ou eu existo, porque é isso, assim, não é só a personagem existir nesse universo infantil é legitimar a própria existência da criança, assim, como um lugar importante de reconhecimento. Apesar da violência racista em torno da história da Pequena Sereia e de várias outras, acho importante que Uhum. apareça dessa maneira para que a gente, de fato, consiga enfrentá-lo, né? E eu não vejo como um retrocesso essa violência que veio, eu vejo como um avanço, inclusive, no sentido da desconstrução dessa ideia de um sujeito universal, que, no fundo, é uma reiteração de uma cultura supremacista branca. O que quer dizer isso? Assim? Que é uma imposição de um único tipo de imagem, do único tipo de existência sobre todas as outras. Então, a gente está caminhando, assim, né? Tomara que, globalmente, isso consiga ser abraçado. Aqui no Brasil, a gente vê que, em passos curtos, a gente caminha também nessa direção. A defesa dessas pessoas que não concordam ou que comentam negativamente é de que mudar a história de um determinado personagem corrompe os valores e as histórias pregressas do mesmo. E que ao invés de alterar alguém, o correto seria criar uma coisa nova. Você concorda com essa afirmação? Não, porque a dimensão da ficção ela é infinita do ponto de vista imaginativo, né. Nenhum dos argumentos que eu vi, sobre a impossibilidade desta Pequena Sereia, ou do 007, ou de qualquer outro personagem já existente, não poder ser negro, são argumentos racistas, assim. São, exercícios retóricos para reafirmar isso eu estou usando muito esse termo aqui, que é um termo da Bell Hooks, que é a cultura supremacista branca. A cultura supremacista branca é a imposição de valores culturais que se escondem atrás de uma ideia de sujeito universal, né? Assim, como se existisse uma história universal, e aí, do ponto de vista da racionalidade universal, da racionalidade ocidental, esse sujeito universal é um sujeito branco. A Uhum. questão não é nem eliminar o sujeito branco, porque também tem esse pavor, né, de quem sempre esteve no lugar de poder, de ser eliminado do jogo, como reiteradamente eliminou outras, né, como se fosse só uma inversão da hierarquia. A questão não é essa, assim, a questão é que para revelar a multiplicidade humana, é importante não ter só gente branca. Tem gente branca também, mas não só. Bom, a gente falou da representatividade, né, dos espaços, e eu acho que não só no cinema, no jornalismo também.
Você acredita e você acha que a nossa profissão ela tem sido influenciada pela crescente produção da mídia negra e dessa pressão em torno das pautas raciais que são protagonizadas pelos movimentos? Demais. Tem essa dimensão política, da pressão dos movimentos, e tem a dimensão de mercado, né. A sociedade brasileira passou por uma transformação muito importante nas últimas décadas, que foi a presença maior de pessoas negras com acesso a uma dimensão de cidadania que está atrelada ao consumo. Muita gente fica com medo do comunismo aí, né, fala: "Gente, a ascensão social no Brasil se deu pelo consumo, assim, dentro do capitalismo". Então tem uma dimensão de mercado, assim, mais gente preta consumindo, gastando dinheiro, fazendo dinheiro circular. Claro que a crise econômica que se deu, nos últimos anos, assim, relativizou isso um pouco, mas a gente teve aí 10, 15 anos de um aumento forte da presença de pessoas negras no mercado consumidor. Isso fez alterar o cenário geral, não da mídia, da indústria, né, e no geral, e da mídia especificamente. O jornalismo, enquanto uma atividade essencial, né, a gente viu aí durante a pandemia e viu, agora durante as eleições, o papel importantíssimo do jornalismo como direito essencial à informação, né, assim, como, um mecanismo da gente exercer nosso direito essencial à informação, mas ao mesmo tempo, para ele existir, ele é uma atividade comercial, né. Então existe uma mudança aí que é do mercado, não só do mercado de trabalho, mas um mercado, que envolve anunciantes, que envolve investimento das empresas, né. Então houve uma mudança, não na proporção que a gente precisa, no sentido de respeitar a proporção, da sociedade, né, da presença de pessoas negras na sociedade, mas houve sim algumas mudanças significativas, primeiro, no jornalismo, de nicho, digamos assim, né, a mídia preta ainda é considerada um jornalismo de nicho, assim como, a gente, vê o trabalho da moçada que faz jornalismo a partir das favelas, por exemplo, né, que é um trabalho Uhum. incrível, e isso mostrou que há um mercado consumidor, né, para uma para pautas propositivas a partir de vivências negras, né. E combativas em relação ao racismo, né. Uhum. Inevitavelmente, a gente tem uma dinâmica muito colonizada ainda, né, de achar que vem de fora é mais importante. Infelizmente o caso do George Floyd, né, infelizmente porque precisou morrer um homem negro filmado ao vivo, para as pessoas tomarem consciência das coisas, e mais do que isso, essa imagem circulou, viralizou e os movimentos nos Estados Unidos acabaram influenciando aqui no Brasil e vieram ao encontro de uma luta dos movimentos negros daqui, né, obviamente. Mas vieram ao encontro das lutas do movimento negro daqui, porque vieram por uma lógica de mercado. Essa preocupação começou a ser uma preocupação na bolsa de valores, né. E isso começou a influenciar as empresas aqui, que começaram a intensificar o trabalho de diversidade e inclusão. Então estou dando esse panorama mais amplo, porque não é só sobre jornalismo. O jornalismo é absurdamente afetado por uma conjuntura, né. Então as pautas sobre racismo cresceram, porque cresceu o interesse da sociedade sobre isso. E eu devo destacar também, nesse desenho complexo que eu estou fazendo aqui, o papel fundamental de jornalistas negros, assim, eu mesma faço parte junto com Aurélio, de um coletivo chamado Lena Santos, de jornalistas negros, em que a gente, se fortalece mutuamente, tem jornalistas negros de diversos veículos de imprensa de Minas Gerais, a gente se fortalece mutuamente, que é isso, né, às vezes as pessoas negras em posição de decisão numa empresa são poucas e às vezes são sozinhas ali. Essas redes de apoio são fundamentais para que elas se firmem, né. Com certeza. Existem profissionais negros absurdamente inspiradores. Se na minha geração a gente tinha só a Glória Maria, agora a gente tem Flávia Oliveira, Aline Miller, Tabata Polini, várias outras que estão aí em diversos veículos, tem na Globo, tem na CNN, tem na Record, né, nessas grandes TVs, nos grandes veículos, tem a Márcia Maria Impresso, tem a Elaine Campos na rádio, várias outras que, se interconectam e pautam, porque é isso, né, muito da complexidade da abordagem das pautas sobre racismo ou sobre vivências negras que a gente vê nos veículos, é em função de profissionais negros que estão ali, assim. Estou falando das mulheres, mas tem os homens também, né, vários homens.
E só para fechar esse raciocínio, a gente teve um exemplo muito evidente, assim, nesses dias, que circulou, inclusive nas redes sociais, um recorte de uma conversa entre o Demétrio Magnoli, que é o sobrenome dele, não sei, e Flávio Oliveira na Globo News, em torno do caso daquela deputada, que eu não vou nem repetir o nome dela, bolsonarista, que saiu de arma em punho, correndo atrás de um homem negro, ameaçando atirar nele, porque ela se sentiu ofendida por um comentário que ele fez ali no contexto pré-eleitoral, no meio da rua. E além disso, mentindo, né? Dizendo que ainda foi empurrada, quando na verdade ela tropeçou e caiu no chão. Exato, encenou ali para poder justificar o seu racismo, né? Terrível. Voltando à questão específica do jornalismo, assim, a proposição feita por pessoas negras jornalistas dentro dos veículos tem feito aumentar a discussão séria, densa, complexa, como deve ser, da pauta racial. Bom, já falamos aí, você já até respondeu da importância dessa representatividade. Você ainda acha que dentro da televisão, né, do jornalismo, no cinema, em programas de TV, ainda faltam pessoas para que possa representar as pessoas pretas? Você ainda acha que estamos carentes dessa representatividade, embora tenham começado aí, né, alguns nomes a aparecer? Não, demais, demais. Não só no jornalismo, mas no geral, assim, né? Esse cenário tem mudado? De novo, tem mudado. Em função de políticas públicas que ampliaram o acesso de pessoas negras ao ensino superior, a editais de cultura, à produção midiática, né? Não só políticas públicas, mas isso vem também como a política pública vem como reverberação de uma demanda da sociedade organizada, dos movimentos negros, né? Por exemplo. Para pensar agora especificamente o jornalismo, é importante ter jornalistas à frente. Maju Coutinho, por exemplo, maravilhosa, que se citar ali como uma grande referência para nós. Maju Aline Aguiar. a Aline Aguiar aqui em Minas Gerais, né? Que até teve bebezinho agora, o Otto. Nasceu agora, Nasceu. A Aline Aguiar, a Fabiana, né? Várias mulheres negras ali na frente. Isso é super importante. Mas como as pessoas negras são pautadas, né? Se a gente pegar as pautas policiais, por exemplo, e aí eu vou ampliar para dizer da televisão de uma maneira geral, ainda existe uma criminalização ou um reforço de uma dinâmica de criminalização das pessoas negras, né? Então é muito importante também que aí não só pessoas negras, mas pessoas brancas também, sobretudo, compreendam essa dinâmica das hierarquias raciais na sociedade. E, de novo, não é inverter a hierarquia, não é sobrepor a existência negra à existência branca, mas é entender que a gente pode caminhar em direção a uma horizontalidade, né? Muitas pessoas vão falar, somos todos iguais. Em tese, deveríamos ser, mas esse somos todos iguais é muito perigoso, porque ele dilui as diferenças. É importante respeitar as diferenças. Nosso grande problema é que as diferenças são marcadores hierárquicos. Então, não é só falar somos todos iguais, sacou? Não basta dizer. E aí eu estou dizendo aqui para pessoas que não são negras, inclusive, e para a gente também prestar atenção na maneira como se representam as pessoas indígenas, né? Porque não é o princípio da igualdade na representação que vai resolver o problema. Porque é um problema muito complexo. De novo, é a questão, não basta só colocar a cara preta lá na tela, né? Bom, já estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria que você contasse para a gente, desde quando você era bem pequenininha, em quem você se espelhou para a sua formação e liderança negra e cineasta. Nossa! Não, toda vez eu penso nisso, eu fico imaginando, assim, me vem um nome diferente, eu nunca consegui sistematizar esse conjunto de referências, assim. Uhum. Mas, bom, já citei aqui uma delas, que é a Glória Maria, né? Aquela presença ali me fez entender que o jornalismo também era para mim, no momento em que não havia essa discussão tão forte no Brasil, pelo contrário, né? Eu sou cria na escola, minha formação foi durante a ditadura militar, que negava o racismo e, inclusive, dizia que as pessoas negras estavam dividindo o Brasil. A ditadura militar falava isso, movimento negro só serve para dividir, a gente é uma sociedade da democracia racial, né? Loucura. Quando o movimento negro apontava racismo, era mal visto. Então, eu tive acesso durante a minha formação a pouquíssimas referências negras,
desse ponto de vista mais amplo, eu e toda a sociedade brasileira. Então, quando aparece Glória Maria ali, fazendo aquelas reportagens incríveis, e não era só uma boa jornalista, ela era uma jornalista aventureira, que saltava de asa delta, sabe? Era uma super heroína. Foi incrível ver aquilo naquele momento, né? Várias artistas de fora também, né? No sentido da sua proposição ousada, e aí na música também me inspiraram, que foram Grace Jones e a Tina Turner. Fiquei encantadíssima com elas ali naquele momento, né? Essas mulheres negras em lugares aparentemente inatingíveis, assim, heróicos para mim ali, foram super importantes, assim, porque para eu entender que os limites poderiam ser rompidos, né? Isso do ponto de vista de um lugar midiático, assim, mais próximo. E acho que não à toa eu quis trabalhar com isso, assim, porque era ali que as mulheres negras estavam se impondo de maneira muito bonita, que eu me via, né? Aí pensando na minha formação na infância e na adolescência. Já na trajetória profissional, pensando especificamente o jornalismo, né? Mais do que a Glória Maria, que é de outra geração, me fortaleceram muito as minhas contemporâneas, né? Citei algumas aqui, a Edilene Lopes, a Márcia Maria Cruz, né? Que são muito importantes até hoje, assim, nesse sentido de fortalecer o meu trabalho cotidiano. E, obviamente, as intelectuais negras que eu pude conhecer depois, assim, o trabalho delas. Uma delas está viva e ativa entre nós, que é a Sueli Carneiro, mas também a leitura da produção intelectual de mulheres negras, como Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, né? Sim. Que são importantíssimas assim, na formação de tantas gerações e mulheres que estiveram à frente de lutas importantíssimas para que a gente conseguisse os direitos que a gente tem hoje. É verdade. São mulheres inspiradoras, acho que sim, para toda a sociedade. Márcia é uma querida também, já foi minha professora, já estive com a Fabiana, então assim, são mulheres assim maravilhosas, maravilhosas mesmo. Sim, aí tem também que ressaltar a importância das pessoas brancas, assim, quando em posição de poder, que percebem ali, que se percebem numa posição de possibilidade de ampliar essa diversidade e que de fato dão essa oportunidade, abrem mão de escolher. Porque comigo aconteceu muitas vezes isso, né? De pessoas, homens brancos em posição de poder, falando, não vou reproduzir, e conscientemente, não vou reproduzir essa lógica que vai só colocar pessoas brancas em lugar de poder. Então, às vezes em que eu ocupei cargos de liderança, seja em veículos de imprensa, seja em contexto acadêmico, foi muito numa negociação, porque eu também não acredito em meritocracia. É óbvio que eu tenho um talento para estar no lugar que eu estou, mas a questão não é essa, assim. Eu não mudei nenhuma estrutura sem a presença de alguém lá de dentro da estrutura mudando ela comigo, entendeu? Então Sim, não é um com mérito certeza. individual meu nesse sentido. Eu sou formado por um conjunto de fatores e pessoas, e tem pessoas internas às instituições que precisam se mover também, né? Para que uma dinâmica racista não se reproduza. Ô, Tati, para a gente encerrar a nossa conversa, durante todo esse tempo aqui, a gente discutiu a presença das pessoas, as oportunidades, mas ainda hoje, nesse tempo de intolerância tão grande que a gente está vivendo, a gente pode ver isso agora no período eleitoral, a gente pode ver isso em vários momentos na nossa sociedade. Você ainda acha que as pessoas e que o mundo está preparado para a diversidade? Com toda sinceridade, eu acho que racismo, sexismo e LGBTfobia não vão acabar nesse sistema político e econômico que a gente vive, que é tão aguerridamente defendido. Porque ele estrutura esse sistema. Porque se a gente tem um sistema que opera pela acumulação na mão de poucas pessoas, é preciso de marcadores hierárquicos para saber quem vai ou não acumular mais, né? A, a, a imagem da pirâmide, para definir como que a nossa sociedade se estrutura, ela é perfeita nesse sentido. No topo da pirâmide, o topo da pirâmide é pequeno, cabe pouca gente. Então precisa de marcador para saber quem vai chegar lá, entendeu? Não à toa,
o racismo, o machismo, a LGBTfobia, por exemplo, estão muito atrelados a uma lógica autoritária que quer preservar o lugar de poder de determinado grupo social. Então, não é ser pessimista, mas é ser realista. Existe uma dinâmica da sociedade que precisa do racismo, do machismo, da LGBTfobia e de outras formas de discriminação. Isso por um lado. Por outro lado, existe um crescimento muito grande da consciência sobre a necessidade de eliminação disso, o que é lindo. E o que a gente está vivendo no Brasil recentemente é o que a professora Rosane Bosch chama de um racismo de reação. A gente está vivendo, não só ela, vários outros intelectuais, né, não é que o racismo esteja mais forte, no sentido de estar mais presente, ele está mais barulhento, e a reação a ele está maior, e as pessoas estão conseguindo ler as situações racistas de uma maneira mais rápida, há décadas. Mas é isso, eu sou, não sei se pessimista ou otimista, mas assim, eu vejo com uma certa resignação, mas também entendendo que há uma brecha aí para mudanças, né? Ao mesmo tempo em que o sistema precisa, por exemplo, do racismo, há uma consciência cada vez maior da sociedade relativa à necessidade dessa mudança. Eu acho que é um pouco da gente olhar ao nosso redor, a gente olhar para a nossa bolha, olhar um pouco para dentro de si e refletir no que a gente faz, quais são os nossos comportamentos, como a gente lida com os nossos amigos, com os nossos familiares, quais tipos de comentário que às vezes a gente tece sem saber que é um comentário preconceituoso, né? Eu, por diversas vezes, ao longo de toda a minha vida, principalmente agora enquanto jornalista, eu aprendi muito a falar sobre racismo. Embora não seja o meu lugar de fala, de forma alguma, mas é necessário de que nós, pessoas brancas e privilegiadas, aprenda a falar sobre isso com respeito, né? E para acabar com essa adversidade que nos persegue, né? Sim, demais. E é isso, é muito bom te ouvir falar disso, né? Assim, cada vez mais pessoas brancas se dando conta da necessidade de um enfrentamento que é coletivo, né? É importante demais. Querida, quero muito te agradecer. Foi uma delícia bater esse papo. Você é uma super representatividade para todos que passam por você enquanto aluno, enquanto pessoa. Você deixa uma marca, você deixa reflexão e é uma honra poder ter falado com você de novo, tá? Ô, querido, eu que te agradeço e torço sempre pelo seu sucesso.